Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos. Queridos, dando continuidade ao nosso estudo no Catecismo de Heidelberg, hoje nós iremos ver a pergunta de número 62. Semana passada, a pergunta foi: por que você diz que é justo somente pela fé? Relembrar aos irmãos que nós estamos dentro do catecismo estudando sobre o tema a justificação. Hoje a pergunta 62 é: por que nossas boas obras não nos podem justificar perante Deus? Pelo menos em parte. Por quê? Que as nossas boas obras, elas não podem nos justificar diante de Deus, pelo menos em parte. Bom, e nós iremos trabalhar então essa pergunta. Antes de prosseguirmos, oremos ao nosso bom Deus. Amado Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua palavra, mesmo em tempos difíceis. Oramos, Senhor, em prol dos queridos irmãos que estão passando por grandes dificuldades, seja ela de saúde, seja ela emocional, seja ela financeira. Que o Senhor possa dar a esses irmãos alívio, refrigério, consolo em suas vidas. Oramos também pelos nossos queridos irmãos que estão espalhados pelo mundo, levando a Tua palavra de forma corajosa e ousada. Que o Senhor possa os motivar, que o Senhor possa os encorajar, que o Senhor possa dar a eles ânimo para continuar na caminhada cristã. Oramos também, Senhor, em prol das famílias que estão sofrendo por conta dessa pandemia. Que o Senhor possa dar a eles alívio aos seus sofrimentos. Que esse seja um momento, um período oportuno para que a Tua palavra seja pregada a todos eles. Oremos para que todos eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que eles possam Te conhecer como o Senhor realmente é. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, queridos, dando então continuidade, a, falando ainda, né, a respeito da justificação, nós já vimos, né, o porquê que nós somos justos ou justificados somente pela fé, e hoje veremos o porquê que as nossas boas obras não nos podem justificar perante Deus, pelo menos em parte. Por que não pode? Né? Nem um pouquinho, nem em parte as nossas obras podem contribuir, colaborar para a nossa justificação? Será que nós não temos pelo menos uma certa participação, por mais pequena que seja? A resposta é curta, né? Mas ela está dividida aqui em duas partes e nós vamos aqui com calma. Como de costume, então, amados, eu vou ler, né, a resposta na íntegra, depois nós iremos ver ela de uma forma um pouco mais detalhada. Resposta: porque a justiça que pode subsistir perante o juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e completamente conforme a lei de Deus. Entretanto, nesta vida, todas as nossas obras, até as melhores, são imperfeitas e manchadas por pecados. Que resposta, né? Então, por que nossas boas obras não nos podem justificar perante Deus, pelo menos em parte? Por que elas não podem? E aí, primeiro ponto então da nossa resposta. Porque a justiça que pode subsistir perante o juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e completamente conforme a lei de Deus. Então, nós estamos falando de um Deus que é santo e justo. Então, se as obras, né, elas são válidas, ela tem esse requisito.
Se nós queremos nos aproximar de Deus diante das nossas obras, diante das nossas boas ações, ela então tem que suprir todas as exigências de Deus. Ela tem que ser de uma forma tal que ela possa resistir à ira de Deus, ela possa resistir o juízo de Deus. Ela tem que ser uma justiça perfeita. Perfeita. Ela tem que estar em conformidade de uma forma perfeita à lei de Deus. E aí, qual homem, qual filho de Adão, qual ser humano ele consegue exercer a justiça assim? Qual ser humano ele consegue ouvir a palavra de Deus, olhar para a lei de Deus e cumpri-la de forma perfeita? A exigência é essa. Se o caminho que nós queremos trilhar para chegar a Deus é por meio das obras, então essa obra tem que ser perfeita. Deus não vai aceitar menos que essa perfeição. Tem que cumprir a lei de forma perfeitinha, perfeitinha. Essa justiça, ela tem que ser de uma forma que ela possa resistir o juízo de Deus. Ela deve ser absolutamente perfeita e completamente conforme a lei de Deus. Tem que ser assim, se não for assim Deus não aceita. Então qual homem ele tem a capacidade por si só de fazer tal coisa? Aqui em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 27, verso 26. Maldito quem não confirmar e cumprir os termos desta lei. E todo o povo responderá amém. Olha só aí. Então, se é para viver de acordo com, perdão, se é para sermos justos, justificados diante de Deus por meio das nossas obras, por meio da nossa obediência à lei, então olha só, maldito quem não confirmar ou cumprir, né, obedecer, né, a viver de acordo com os termos desta lei. Então aquele que não viver em conformidade, de acordo com aquilo que está escrito na lei, ele é uma pessoa amaldiçoada. Uma maldição cai sobre essa pessoa. E qual ser humano, né, ele consegue obedecer à lei de Deus assim, de uma forma perfeita? Não tem, né? Não dá. E essa não é um entendimento. Isso é coisa do Antigo Testamento. Não é não. Né? O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele cita essa passagem aqui. Vamos dar uma olhadinha lá. Os irmãos abram aí, por favor, Gálatas, o capítulo 3, o verso 10 e 11. Olha só como diz. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Olha só, irmãos, eu vou reler aqui. Verso 10. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos, eles estão sob maldição. Então, aquelas pessoas que confiam em sua obediência à lei, confiam nas suas obras, na sua bondade, olha aí, estão sobre a maldição. Por quê? Pois as Escrituras dizem, aonde? Onde a gente viu lá, Deuteronômio, capítulo 27, verso 26. Paulo cita esse verso aqui. Maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. E aí em seguida, no verso 11, ele fala: é evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. Olha aí, amados. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Verso 11. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei.
Por que nós não podemos ser declarados justos diante de Deus pela lei? Porque a natureza humana, é uma natureza corrompida. É uma natureza depravada no pecado. É uma natureza inclinada para o mal. Quando a Bíblia fala a respeito do nosso coração, da natureza humana, ela diz que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Ele não é somente corrupto, a corrupção do nosso coração, a corrupção da nossa natureza humana, ela não é parcial, mas ela é total. É isso que as Escrituras falam a respeito da corrupção da natureza humana. Ela não é parcial, ela é total. E por ela ser total, então nós não temos possibilidade de, por meio da lei, nos achegarmos a Deus. Por isso que o único caminho, irmãos, para nos achegarmos a Deus é por meio do Senhor Jesus Cristo. E é pela fé nele. É pela fé em Cristo Jesus que nós seremos, que somos justificados diante de Deus. Não existe outro caminho que nos conduza até Deus. Não existe atalhos que nos leve até Deus. Cristo é o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a ressurreição. Ele é a nossa salvação. Sem Ele, nós não temos como nos achegarmos ao nosso Deus. Ele é o caminho. Ele é a porta que dá acesso ao aprisco. Ok? Então, a gente vê, né, que a natureza humana ela é frágil, ela é pecaminosa, ela não tem condições nenhuma de cumprir as exigências da lei de uma forma perfeita, de uma forma que possa suprir as exigências de Deus, de uma forma que possa suprir a justiça de Deus. Não tem. Por isso que nós precisamos da intervenção, da mediação do Senhor Jesus Cristo. É algo que tem que vir de fora, porque dentro de não tem como partir de dentro de nós. É impossível. Até aqui está claro, amados? Então, esse é o primeiro ponto, né, da resposta. Eu vou só relembrar aqui a pergunta, né, e essa resposta que nós acabamos de comentar aqui. Então a pergunta é: por que nossas boas obras não nos podem justificar perante Deus? Pelo menos em parte. Resposta. Primeiro ponto da resposta. Porque a justiça que pode subsistir perante o juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e completamente conforme a lei de Deus. E aí nós vimos que nós somos incapazes. Nós vimos o próprio apóstolo Paulo aqui, inspirado por Deus, em Gálatas capítulo 3, verso 10 e 11, no verso 11 em particular, ele diz: é evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, né? Porque nós não conseguimos cumprir, somos incapazes. A inclinação do nosso coração, a corrupção da nossa natureza humana nos impedem de obedecermos a Deus de forma perfeita, né? Então, se a salvação depender da nossa obediência, então nós iremos para o inferno. Se a nossa salvação depender das nossas obras, vamos para o inferno. Por quê? Aí vem o segundo ponto, né, da resposta. Entretanto, nesta vida, todas as nossas obras, até as melhores, são imperfeitas e manchadas por pecados. Então, tudo aquilo que nós fazemos, realizamos de obras, por mais que sejam boas, por mais que sejam boas ações, sejam obras que ajudam as pessoas, elas são imperfeitas e manchadas por pecados. E esse é um ponto, né, muito interessante. Eu estou tentando resumir o máximo possível para que não se torne longo aqui o áudio, porque esse assunto, ele na verdade requer, né, uma discussão maior, né? Mas eu estou tentando aqui compactar de uma forma simples e objetiva para que os amados possam compreender. Então,
Certa vez, irmãos, eu conversando com alguém, né, eu vou tentar, como eu falei para os amados, né, de ser breve, mas vamos ver aqui, né, os irmãos sabem que eu costumo falar bastante. Certa vez conversando com um evangélico, estávamos discutindo justamente sobre esse ponto, né, da justificação somente pela fé e da corrupção total da natureza humana, né, e eu fui questionado a respeito que as pessoas, elas fazem boas ações, elas realizam boas obras, elas ajudam as pessoas de uma forma bastante evidente. Ajudam a velhinha a atravessar a rua, elas dão esmola, elas fazem campanha para ajudar os necessitados. E aí eu fui questionado, né? A pessoa perguntou: isso não é uma boa coisa, né? Uma boa obra? Isso não nos prova de que há ainda bondade no coração do homem, mesmo no pecador, né? Que caiu em pecado, mas isso não é uma prova de que ainda existe bondade em seu coração? E eu disse, não, né? A corrupção ela é total. Essas boas. Nós que cremos na corrupção total da natureza humana, a gente em nenhum momento falamos que o homem pecador ele não seja capaz de fazer uma boa ação. Aí eu citei para ele, né, aquele caso do Senhor Jesus que falou: olha, vocês sendo maus sabem dar boas coisas. Se seus filhos pedem pão, vocês não vão dar pedra, né? Se pedem peixe, vocês não vão dar uma cobra para eles. Então, mesmo vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas. Então, o homem ele é mau, sim, a natureza é depravada no pecado, mas isso não quer dizer, né, nós não pregamos isso, que o homem ele vive na, pecando o tempo todo, fazendo sempre maldade o tempo todo, sempre agindo, né, de uma forma contrária à palavra de Deus, de uma forma realmente cruel o tempo todo. Não, não. As pessoas fazem boas ações. Existem pecadores que eles são, olha, passa até um contraditório, mas existem pecadores que são íntegros, vivem uma vida íntegra, ele não gosta de mentira, gosta de coisas das coisas sempre certas. Se alguém passar um troco errado, ele devolve, ele paga suas contas em dias. Então, olhando o perfil externamente dessa pessoa, ela é uma pessoa boa. Aos nossos olhos, ela é boa. Só que Deus não olha para a parte externa, Deus olha para o coração. E o coração do homem é mau. Não, aí nós temos que entender que o caminho, né, que nos conduz aos céus, à salvação, à justificação, não é boas obras, lembra? Não é. O Senhor Jesus disse, falou da necessidade de nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E a esse ponto, né, a respeito das nossas obras, lá em Isaías, o capítulo 64, Isaías, quase o último capítulo aí, né, 64, verso 6, diz o seguinte: estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos, como as folhas das árvores, murchas e caem, e nossos pecados nos levam embora como vento. Então, por conta da corrupção da nossa natureza, toda aquela nossa boa ação, toda aquela nossa boas obras, elas são manchadas por esse pecado. Ah, uma vez eu li no livro de Paul Walsh, né, O Verdadeiro Evangelho, ele deu um exemplo extraordinário, né, de uma pessoa que tinha lepra, né, aquelas as feridas já expostas, né, secreção e tudo mais, aquele negócio horrível, né, fedorento, e duas jovens, né, querendo fazer boas obras, elas compraram um terno mais caro que encontraram, um linho finíssimo, né, e vestiram aquele homem leproso com aquela roupa linda, né, tecido fino e tudo mais. E aquelas pessoas, essas jovens, entenderam que fizeram uma boa obra, uma boa ação. Só que alguns minutos depois, a lepra ela tomou conta do tecido, manchou de sangue e começou a feder. Então, essas são as nossas boas obras. Por mais que bem intencionado nós estejamos, né, se ela não estiver de conformidade com aquilo que Deus nos ensina, Deus não aceita, não adianta, irmãos.
As pessoas elas têm a tendência, né, de entender que suas boas obras valem porque elas entendem isso. Elas entendem. Elas sentem isso. Elas vão mais baseado na emoção, no sentimentalismo. Ah, eu sinto Deus no meu coração. Ah, eu tenho certeza que Deus gosta disso. Ah, eu acho que Deus pensa desse jeito. Ah, Deus com certeza ele vai se agradar disso porque isso é uma coisa boa. As pessoas não tomam essas decisões guiadas pela clareza da palavra de Deus. Não é, elas fazem essas coisas guiadas simplesmente pela intuição. Intuição dos seus corações maus e sua natureza perversa. E Deus não aceita. E nós temos exemplo disso, irmão. Lembra de Caim, né? Que ele ofereceu o melhor que a terra produziu, os primeiros frutos, ele ofereceu em sacrifício a Deus. A intenção de Caim era agradar a Deus, ele deu o seu melhor, fez o melhor para agradar a Deus, mas Deus não se agradou nem de Caim nem de sua oferta. Por quê? Porque não era de acordo com o que Deus havia ensinado. Então, nós devemos estar atentos aí. Então, irmãos, ah, só relembrando aqui, né? Por que, que nossas boas obras não nos podem justificar perante Deus? Pelo menos em parte. E aí nós vimos primeiro que nós não temos condições nenhuma, né, de suprir a justiça de Deus, de conseguir que a nossa justiça, que as nossas obras, elas possam resistir à ira de Deus, ela possa cumprir de uma forma perfeita a lei de Deus, é impossível. E vimos também, por último, que todas as nossas obras, todas as nossas boas obras e boas intenções, por conta da corrupção da natureza humana, essas obras são manchadas pelo pecado. Manchadas. Então, a salvação, a justificação não é de mediante as obras, mas é pela fé e somente pela fé. Bom, amados, vou ficando por aqui. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Amado Deus, obrigado, Senhor, por essas palavras, que esses assuntos que estamos vendo no Catecismo de Heidelberg possam nos ajudar a amadurecer como cristãos, que nos possa guiar, nos conduzir com clareza, para que nós possamos ter uma compreensão correta da Tua palavra e possamos então viver de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado por o Senhor ter enviado o Teu Filho amado a este mundo para nos justificar, pois sem Ele, sem a obra que Ele realizou, nós jamais iríamos ao Teu encontro. Nós jamais seríamos justificados diante de Ti, pois em nós não temos forças nem condição para poder sermos justificados. Graças te damos por essa obra extraordinária da salvação. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.